Hoje vamos mergulhar num tema crucial: a segurança cibernética em tempos de transformação digital, gente. A pandemia acelerou a digitalização das empresas, vocês sabem, né? Trazendo muitas oportunidades, mas também aumentou significativamente os riscos. Com o trabalho remoto e o acesso distribuído a sistemas e dados, as ameaças se tornaram mais complexas e desafiadoras. Tá começando mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso e vem comigo porque nesse papo a gente vai discutir como navegar por essas mudanças e proteger a sua organização com as melhores práticas e soluções inovadoras. Então sai daí para entender como você pode avançar com confiança, né, no mundo digital. Hoje eu converso com o Vinícius Baden, que é Territory Sales Manager Brasil na Ivanti, uma das maiores empresas de software para segurança de TI. Você que ainda não conhecia, pelo amor de Deus, vai ficar sabendo tudo sobre ela hoje. O Vinícius possui mais de 20 anos de experiência na área e vai nos explicar a melhor maneira para ficarmos seguros nesse novo mundo digital. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Alberto. Obrigado, que é um prazer estar aqui na Scansource, nesse webcast que tem ganhado muita popularidade e trazendo muitos bons conteúdos aí para o público, para o brasileiro em si, que está envolvido com carreira, com tecnologia. Então é um prazer muito grande aqui participar desse bate-papo com você e espero poder contribuir um pouco mais. Com certeza. Gente, é uma simpatia esse homem, gente. Tá batendo papo aquele... Olha, pensa no nome simpático. E claro, né, já vou aqui avisando, né? Você ficou curioso, ficou interessado nos produtos, nas soluções da Ivanti. Calma, vai aparecer um QR Code aqui na tela, você aponta o seu celular. Se você estiver assistindo por algum lugar, você consegue apontar o seu celular. Não consigo, Alberto, tô vendo pelo celular. Então o link tá aqui na descrição. Aqui embaixo vai ter um link, você clica e acessa as informações, manda pergunta e participa aqui com a gente. Bom, Vinícius, vamos lá. Vamos aproveitar que você é um especialista em segurança digital, tá aqui. E vamos que eu tenho muitas perguntas para te fazer. Primeiro, pensando nessa transformação digital, né? Quais mudanças você acha que foram as mais impactantes para as empresas durante e após a pandemia? Muito bem. A pandemia de 2019, ela trouxe um paradigma, né? Uma quebra de paradigma muito grande para as organizações em termos de vários aspectos, né? A vida comercialmente falando, as relações de negócio comercialmente falando, a própria sociedade, né, era de uma forma antes e totalmente diferente após esse advento. Então, por exemplo, uma das mudanças que foi altamente necessárias e drasticamente realizada naquele momento foi a força de trabalho se movimentar do local físico para o local remoto. Né? Então foi agora implementado de maneira definitiva, vamos chamar assim, naquele momento, o trabalho remoto. Né? E, obviamente já havia pessoas que trabalhavam remotamente uma vez ou outra, mas não era algo cultural e nem algo comum. Né? E isso foi implementado naquele momento. Uma vez que essa força de trabalho se movimentou remotamente, e ela passa a ter necessidade de acessar sistemas, dados, informações que ainda estavam localmente atribuídas, começa a se surgir ali grandes desafios, né, para as instituições, para as empresas como um todo. Você tem que agora disponibilizar, de um dia para a noite, num piscar de olhos ali, acesso a essa turma que não está mais dentro dos seus domínios. Sim. Então, isso aí... o dispositivo daquele funcionário já não está mais dentro do seu perímetro, que você tinha o conforto e o controle total, vai estar sendo acessado de uma rede particular, de terceiro, né? Então começa a ter ali vários movimentos. Então, assim, o trabalho remoto foi a gente entende que foi um grande movimento de transformação, né? Obviamente que a necessidade de colocar sistemas e serviços disponibilizado real time na internet. Isso alguns já colocavam, já tinha uma grande camada de empresas que já faziam isso, mas muitas outras empresas ainda era na camada 100% on-premise, atendimento dos clientes, muitas vezes no varejo era 100% presencial, as lojas eram 100% de atendimento físico, e aí, ou seja, o seu estoque, a sua visualização do cliente dentro dos seus produtos passou a ser num ambiente virtual, então isso necessitou, trouxe a necessidade das empresas contratarem e-commerce,
contratarem plataformas digitais para movimentar a loja física para um ambiente virtual, né? E aí nós estamos falando de necessidade de migração para nuvem, e isso de uma maneira muito rápida, né? Não sei se você lembra, com certeza você lembra, mas, por exemplo, empresas restaurantes. Sim. Foi uma coisa extremamente complicada e complexa, né? Infelizmente, muitas empresas quebraram, não tiveram condições, condições financeiras e tempo também para poder fazer essa migração e tornar a realidade comercial, tal como era antes, num novo ambiente. Né? Isso exigiu muita capacidade de raciocínio rápido, ter uma pegada mais acelerada, e muita gente não estava preparada para isso. A bem da verdade é que ninguém estava preparado para isso. É verdade. Né? Então esse foi um outro movimento, você trazer o seu negócio do ambiente físico para o ambiente digital. Né? Os auxílios, até na parte social, você pode ver que a pandemia ela acelerou um processo no Brasil sem precedentes na história, né? O maior movimento de bancarização da população brasileira aconteceu na pandemia. A Caixa Econômica, para disponibilizar os recursos do governo federal para as pessoas necessitadas, criou um aplicativo Caixa Tem, e as pessoas que muitas vezes não tinham nem acesso ainda a um dispositivo móvel, precisou ter uma conta, uma identidade digital para poder fazer uso do benefício financeiro que o governo colocaria à disposição para ela. Então houve o quê? Uma necessidade de eu me inserir no mundo digital. Pessoas novas, idosas, quem tinha aquela classificação de necessitado para fazer jus ao benefício, precisou se lançar no mundo digital. Então foi assim, tá aqui a fogueira, já se jogou logo na fogueira, porque ou você vai ou você passa a não ter mais aquele benefício. Né? Então, assim, foram aspectos comerciais, aspectos tecnológicos e aspectos sociais. Sim. Né? Hoje tudo... e aconteceu essas grandes transformações naquele momento que mudou a trajetória dos negócios, mudou a trajetória da vida das pessoas, mudou a trajetória como é que a gente se relaciona com as pessoas daquele momento para frente. Então o mundo se movimentou para o mundo digital. E com isso, obviamente, grandes desafios foram enfrentados e permanecem hoje ainda como grande desafio. Por quê? Porque o mundo hoje ele é digital. Sim. Se antes não era, hoje é 100% digital. Eu acho super interessante falar disso. Por exemplo, eu entrar aqui na ScanSource hoje, eu recebi um link no meu celular, que eu, ao acessar esse link, gerava um QR Code, que eu, com esse QR Code, eu conseguia acessar a catraca. Né? E aí, nessa... parece coisa simples, mas entenda, eu precisava ter um smartphone com acesso à internet, que eu conseguisse gerar um artefato tecnológico e um outro dispositivo lia aquilo, identificava que eu estava autorizado por alguém internamente para poder liberar o meu acesso. Nós falamos de tudo digitalmente. Sim. Era uma situação que outrora não era comum acontecer. É verdade. E o engraçado é que a gente só vê o quê? Apertar um botão. que nem é botão mais, né? É isso. Que nem é botão, é só apertar na tela. Que interessante esse cenário, porque foi bem isso mesmo que aconteceu, né, Vini? E aí eu te pergunto, tá, com esse trabalho remoto, com essa digitalização acelerada, e de fato, né, parece que a gente começou a perceber no dia a dia, e isso é doido, né? A gente começou a ver no dia a dia a evolução. Tava conversando com o Fernando aqui hoje cedo, a gente tava vendo esses drones, agora que o drone tem um drone que ele te segue sozinho e você grava, e ele grava áudio perfeito, inteligência artificial já limpa, tira o ruído, então assim, daí o Fer até falou, caramba, a gente tá vivendo no futuro mesmo, né? E acho que é isso, acho que todo mundo de vez em quando tem um estalo e fala, nossa, a gente tá vivendo no futuro. Mas tá, a gente tá nesse novo cenário que você desenhou. E como que isso mudou a maneira que as empresas gerenciam essa segurança cibernética? Porque agora o perigo está em todo lugar, né? Isso é um ponto muito interessante e importante, porque, vamos lá, houve uma virada de chave, né? O mundo passou a ser digital, ok? Uma vez que o mundo passa digital, as relações, os contatos, os acessos, eles se dão no meio digital. Né? As empresas anteriormente elas tinham maior domínio sobre o espaço dela, o perímetro, né? Tecnicamente falando, a pessoa fala, não, eu tenho o meu perímetro protegido, ok, só que o seu perímetro agora foi estendido
foi para a casa do seu funcionário, foi para a casa do seu diretor, né? Foi para, muitas vezes, um serviço público que presta um serviço ao atendimento usuário, foi para um outro estado, foi para uma outra região. Então, isso agora, a gente diz que a superfície de cobertura, de proteção que você tem que aplicar agora, ela ampliou muitas vezes, né? Exponencialmente falando. Então, o que ocorre hoje? Hoje, mais do que nunca, já era entendido e já era necessário se ter uma camada de segurança fatiada por níveis, né? Mais do que nunca, isso se tornou uma realidade. Por quê? Porque agora você não pode mais controlar somente no nível interno. Você tem que controlar agora no nível externo. Perfeito? Então, isso trouxe aí o desafio de eu preciso continuar o meu processo de digitalização, porque cada dia mais tudo se transforma em digital, né? Os acessos, a relação comercial, pessoal, né? Mas eu não posso deixar de lado eu avançar digitalmente os meus negócios de forma que eu não consiga produzir segurança. Então eu tenho que avançar digitalmente, trazendo uma camada de segurança estendida para essas minhas relações. Então, basicamente é isso. A gente precisa agora olhar para essa transformação digital e a inserção dos meus negócios no mundo digital, das minhas relações digital, mas de forma garantindo a segurança desse acesso. Isso é muito legal, né? Porque às vezes já existem tecnologias que falam, putz, eu queria estar aí. Mas não adianta você pegar ela se você não pensar em como proteger ela, né? Sei lá, eu achei interessante o que você falou há pouco. Como que eu vou avançar com segurança? Eu vou dar o exemplo que a gente falou do drone. Pô, ia ser legal então usar um drone, mas se ele tem um IP e conecta na internet, ele já é uma porta de acesso. Total. E não é seguro. Então até isso, né? Até o novo gadget, o novo endpoint, a nova tecnologia que surge, tudo, para eu entrar eu tenho que pensar em como que eu vou pisar lá dentro, né? Perfeito. E aí parte agora de padrões que já eram estabelecidos no mercado, mas que a grande maioria não se atentava para isso. Bem, eu vou agora cada vez mais me avançar digitalmente. Perfeito. Mas então agora eu começo a pensar, eu preciso pensar e planejar como é que eu vou colocar esses meus serviços digitais de forma segura, de forma eficiente. Então, para isso, eu tenho que criar planos, eu tenho que criar políticas, eu tenho que criar padrões, né? Uma vez que eu entendo qual é o meu negócio e entendo quais são as relações que eu vou ter com esse meu negócio digital, eu tenho que entender também quais são os riscos que eu corro nesse ambiente digital. Quais são os meus ativos de negócios que são mais perigosos de ser expostos, que tem um risco maior de ser expostos. Então eu tenho que aplicar pensar em proteção para os ativos utilizando o critério de prioridades, né? Uma vez que eu consigo ter essa visibilidade de quais são esses meus ativos mais expostos, eu consigo então criar mecanismos de fluxos de mitigação de riscos para determinados ativos. Então passou-se a ter a necessidade de eu olhar para dentro de casa, ok? Não sair contratando tecnologia por tecnologia, solução por solução, mas fazer o básico bem feito. Isso é demais. E você que tem essa experiência, tá no dia a dia, né? Quais são os principais erros que as empresas cometem ao tentar proteger os seus dados e sistemas no meio dessa transformação digital tão rápida assim que a gente está vendo? O que você vê que fala, meu Deus, tem um monte de gente fazendo e tá errado? O que a gente encontra constantemente em organizações de pequeno, médio e grande porte, tá? A gente tem conversado com organizações nacionais de alcance de todo o território nacional, como organizações multinacionais com vários sites, várias plantas. E, pasme, a maioria dos problemas de maiores abrangência são problema na base. De situações na base, naquilo que é básico, né? São erros bobos, então, erros, né? Quase para dizer falar isso, né? Mas o que acontece? Quando eu não consigo dar atenção
para o básico bem feito, eu incorro em problemas que já são até muitas vezes conhecidos. Você quer ver um detalhe, uma informação? A gente conversando e pesquisando bastante coisa. O ransomware. Certo. O problema de ransomware mundial hoje, que já vem de alguns anos, né? Como é que ele nasceu? Ele nasceu com o WannaCry, em 2017. Sim. O que era o WannaCry? O WannaCry foi uma vulnerabilidade explorada por uma falta de uma atualização de um sistema operacional Windows. Essa falha chamava-se Eternal Blue, que um grupo de hackers teve uma informação privilegiada. A Microsoft tinha lançado um determinado critério de classificação para aquela vulnerabilidade, não era alto, mas eles viram a possibilidade de explorar aquilo dentro dos endpoints. Sim. Então, as máquinas que não estavam com seus patches atualizados no sistema operacional foram atacadas pelo WannaCry. Então eles caíram... A atualização de patch. Putz. Que muita gente olha hoje e fala, isso é básico, isso eu tenho uma equipe que cuida ali, isso com o meu WSUS do Windows eu faço, meu sistema operacional, bacana, você faz ali, dá trabalho você fazer quando você não tem um nível de automação eficiente. Muita gente relega isso para depois. Por quê? Porque não tem visibilidade do nível de priorização de uma determinada vulnerabilidade. Deixa isso para depois porque é trabalhoso, as equipes gastam tempo para fazer isso, porque não tem ferramentas muitas vezes de automação para isso. E aí muitas das vezes o seu ambiente está vulnerável em algum ponto, que é um ponto que seria básico, mas o atacante ele procura o que é mais fácil. Uhum. E aí ele vai... Os data centers estão altamente protegidos. Várias camadas de proteção. Agora, por onde que ele entende que há uma fragilidade é mais fácil ele entrar? No endpoint, no usuário. Caramba, porque às vezes uma falha de atualização, isso é surreal a gente ainda falar sobre isso. A gente já vai voltar mais nesse assunto que eu quero perguntar. Mas vamos lá. Vini, você está aqui representando a Ivanti. Quem é a Ivanti e como ela se posiciona para ajudar as empresas a enfrentar esses desafios de segurança? Obrigado, boa pergunta. A Ivanti é um nome até relativamente novo no mercado. É um nome que surgiu ali nos anos 2017. Tá? Quem é a Ivanti? A Ivanti ela é fruto de um investimento, de um fundo de investimento em tecnologia chamado Clear Lake Capital, norte-americano, e que comprou a antiga Landesk, uma empresa que nasceu nos anos 1985. Reza a lenda que Microsoft lançava os seus primeiros Windows, já estava lá a Landesk fazendo a gerência e o gerenciamento de todas essas máquinas e sistemas operacionais. E o Clear Lake Capital adquiriu a Landesk e a Hit Software, que também era uma gigante norte-americana em soluções de automação de fluxos de processos empresariais. Né? A parte de ITSM, gestão de RH, gestão de finanças, integrados ali numa única plataforma. Então, ela juntou essas duas plataformas, manteve os seus legados, porque essa base de cliente ao longo dos anos era enorme. Né? Aí, nós estamos falando de mais de 45 mil clientes ao redor do globo, mais de 40 milhões de dispositivos gerenciados por essas duas plataformas. Então ela manteve esse legado, empacotou esses motores de gestão de dispositivos e gestão de processo de negócio numa nova plataforma em cloud chamada Ivanti Neurons. Né? Por que o Neurons? O Neurons traz a ideia de sinapse do cérebro, onde as pontas recebem informações e condensam numa unidade central, trazendo uma rápida tomada de decisão. Né? Então ela empacotou, trouxe isso e ela começou a entender que como eu consigo governar o ambiente da microinformática, trazendo governança sobre... Deixa eu só ajustar aqui, pra gente não perder as informações, que às vezes a gente esbarra e fica desesperado. Eu fico aqui, ai meu Deus, tá o áudio tá bom, tá ótimo. Bacana. Então, como a Landesk reinou por muitos anos e foi uma empresa muito premiada por grandes institutos ao longo dos anos, ela governava muito bem a parte da microinformática. Então, por exemplo, todo o inventariado de hardware e software, toda a parte de gestão automatizada de patches, toda a parte de gestão automatizada de deploy de aplicações, né? Ela reinou e foi líder por muito tempo. Ela, com a aquisição da Hit Software, que era o quê? Gestão de serviço, ela começou a dizer o seguinte: olha, eu consigo enxergar tudo que acontece no meu parque informacional.
agora eu consigo aplicar governança de serviços em cima, tudo numa única plataforma. Eu consigo ver um incidente de segurança que aconteceu numa máquina, automaticamente abrir um ticket na minha central de serviço para que a política de segurança que já foi estabelecida numa outra camada nossa de governança, risco e compliance possa ser exercida pelas pessoas certas no tempo certo. Uau! Ou seja, juntou o útil ao agradável e resolveu o problema de segurança. Isso é muito legal. Quais são as principais soluções que a Ivanti oferece hoje em dia? Bacana. A Ivanti ela oferece um portfólio de soluções que originalmente se baseou nos grandes frameworks de cibersegurança do mercado, NIST e SysControl, né? Então hoje, depois o pessoal que é da área, eles conhecem o conceito de NIST, de SysControl. O NIST ele coloca que qualquer organização, pequena, média ou grande, precisa ter planejamento e governança das suas políticas de segurança. Uhum. Então você precisa ter uma camada de pequeno, médio ou grande porte que estabeleça quais são as minhas políticas de segurança para o meu negócio. O que é crítico para mim, o que é algo que é um ativo muito exposto ou não, e aí estabelecer critérios de segurança. Então, você precisa ter ali uma camada de governança, risco e compliance com o seu negócio, criar essas políticas, estabelecer quem são os atores de cumprimento dessas políticas. Uma vez que eu tenho uma regra, quem é que executa? Ok, essas pessoas executam. Quando executam? Ok, e de que forma executam? Então eu preciso ter esse mapeamento e essa determinação. Isso, obviamente, quando você tem isso dentro de uma plataforma informatizada, você ganha escala e ganha agilidade na operação disso. Beleza, uma vez que eu estabeleci isso, eu preciso ter agora visibilidade do meu ambiente. Sim. Muita empresa hoje, quando a gente roda um scan nas redes das empresas para identificar, fazer um discovery dos seus ativos de hardware e software, muita empresa fica surpresa quando no relatório aparece diversos dispositivos que ele não tinha detectado na rede dele. Nossa. Muitas empresas ficam surpresas, diversos softwares que estão instalados nas máquinas de diversos usuários que eles não tinham visibilidade. E aí são softwares que podem ter patches desatualizados e aí causa possibilidade de infecção. São softwares que muitas vezes não estão compliance com os contratos com os fabricantes. Muitas vezes você não tinha o direito de estar com aquele software, não tem o direito contratado, mas está instalado. Isso pode gerar um non-compliance, gerar multas e prejudicar a imagem da empresa, ok? Uhum. Então a visibilidade, e esse é o primeiro princípio estabelecido dentro dos frameworks de mercado, é você ter visibilidade do seu ambiente. Até porque o segundo passo, que é proteção, diz o seguinte: como que eu vou proteger aquilo que eu não enxergo? Uhum. Né? Como que eu vou trazer uma camada proativa se eu não sei aonde que eu tenho que aplicar essa camada de proatividade de segurança? Sim. Se você não diagnosticar, você não sabe o que tratar. Você tá tomando remédio? Tô. Por quê? Porque eu quero tomar um remédio. Ué, mas você tem doença? Qual é o tipo da doença? Qual é o remédio específico? Então você tem que ter um diagnóstico, né? Então a Ivanti ela traz essa camada muito forte de um discovery de hardware e software em níveis muito granulares, trazendo essa estratificação completa ali do ambiente do cliente. Depois, na camada de proteção, a gente traz ali diversas aplicações dentro da mesma plataforma, em que consegue trazer visibilidade de pontos de vulnerabilidade e autocorreção. Eu posso ali corrigir aquela vulnerabilidade para que eu mantenha protegido o meu ambiente. Um dos aspectos muito fortes da Ivanti é trabalhar na segurança de forma proativa, né? É não deixar eu ficar doente. Ótimo. Né? Vou te manter saudável. Depois que você ficar doente, aí tem outros remédios, né? Vai ter que fazer, de repente, um medicamento mais forte, ou uma cirurgia, fazer uma remoção de alguma enfermidade. E, obviamente, tem camadas de segurança que tratam depois que o ambiente ficou doente. Mas a primeira preocupação da Ivanti é tratar a proteção, manter um ambiente saudável, detectar possíveis ameaças, detectar possíveis doenças e já tratar aquilo na origem. Sim. E aí eu tenho soluções para tratar a camada de proteção. Terceiro passo, proteger, mas para eu manter protegido, eu tenho que ter um monitoramento contínuo para que eu possa detectar possíveis ameaças.
níveis de vulnerabilidades, qual é o risco daquela vulnerabilidade. Temos soluções para isso também. Quarto passo é a resposta àquele tipo de situação. Como eu falei antes, quando a gente tem a governança, eu sei dizer qual é o tipo de resposta para um determinado incidente que eu identifiquei. Tem muita empresa hoje que, quando não olha para esse tipo de estrutura, né, e ele não cria essas políticas e esses fluxos, chegou uma invasão lá. Tem gente que não sabe o que fazer. Sai desligando máquina, liga vários softwares para poder tentar agir. Então ele perde muitas vezes tempo, perde o tempo necessário da resposta certa, não aciona as pessoas certas, as equipes certas no momento certo, né? Então vira, como no bom português, um barata voa. Né? Então, assim, a gente tem que olhar para esse... a estrutura do NIST, do Syscontrol, são estruturas simples, não são estruturas que você precisa implementar muita coisa. Você pode implementar o básico ali, mas é uma estrutura que te dá um norte por onde você começar e quais são as melhores práticas que você ter. Então, você tem que ter uma política de governança, você tem que ter uma boa camada de identificação e visualização do seu ambiente, você tem que trabalhar na proteção, na saúde, de manter seu ambiente saudável e proteger contra vulnerabilidade. Você tem que ter ferramentas de monitoramento para trazer a detecção de determinados pontos de vulnerabilidade, de malwares ou de ameaças. E aí, se caso ocorra, qual é o nível de resposta, para quem que tem que dar resposta e qual é a incidência daquela resposta que eu tenho que ter. E depois, obviamente, que a situação foi contornada, qual é o nível de recuperação que meu ambiente tem que ter. Né? Quais são os sistemas que primeiro têm que ser recuperados? Quais são as políticas que primeiro têm que ser adotadas para recuperar meu ambiente? Né? E aí nós estamos falando um pouco também de backup, restore e plano de continuidade de negócio. A Ivanti ajuda a estruturar essas políticas para que ferramentas especializadas nisso ajam de maneira conectada, integrada e no momento certo. Que legal. Então o pessoal que está assistindo a gente fala, pô, preciso de segurança na minha empresa, tô meio perdido aqui. Eu tenho um antivírus que eu não sei se está atualizado, tem uma outra coisa aqui que eu não falo com a pessoa faz tempo, eu não sei nem se eles estão conversando entre si, se tem brecha. Entrou em contato com a Ivanti, solução de segurança completa em todos os pontos. De fim a fim. E um detalhe interessante é que a Ivanti, ela não é uma solução que venha substituir o legado das empresas. Não é essa a proposta. Tá? A Ivanti, ela é uma camada tecnológica, ok? Que, baseada nesses frameworks, que ela tem uma ampla capacidade de interoperabilidade com o seu legado. Então eu me conecto com o seu antivírus, eu me conecto com ferramentas especializadas de monitoramento, por exemplo, de um CIEM, correlacionador de eventos, eu me conecto com o seu firewall, ok? Mas existe determinadas nuances em dispositivos e acesso que somente tecnologias de perímetro não conseguem validar. Sim. Por exemplo, a gente tem uma forte solução de NAC, Network Access Control, de uma das empresas que foram adquiridas pelo grupo do Capital, do Clear Capital, que é um grupo chamado, uma tecnologia chamada Pulse Security, fortemente baseada em NAC, Network Access Security. E aí, por exemplo, meu usuário está de casa, né? Está usando a internet dele, e ele vai acessar sistemas uma hora ou outra dentro aqui de casa, ok. Quando esse usuário sai e ele volta a entrar aqui, eu tenho que checar esse tipo de acesso. Eu tenho que saber, esse dispositivo ou esse usuário, primeira coisa, qual é ele está seguindo a política que está estabelecida dentro da empresa? Aí eu vou fazer uma varredura nele. Não, ok. Os antivírus estão atualizados nesse dispositivo? Tá. Os patches estão atualizados? Tá. Não tá. Envia ele para um momento ali, uma quarentena, para ele poder ser atualizado. Aí ele pode acessar. Esse é o primeiro controle de acesso. Segundo, ele acessou. Será que essa pessoa é ela mesmo que está dizendo? Não, mas está com a credencial. Não, agora eu tenho que aplicar um segundo fator de autenticação. Porque nem só dizer que eu tenho uma credencial quer dizer que é você mesmo. Sim. Você roubou o crachá de um, soube a senha do outro, né? Então vamos aplicar ali um segundo token no celular, um face match ali, para poder entender se realmente aquela pessoa é quem realmente diz que é. Então nós temos tecnologia para poder abordar os acessos também fora do meu perímetro. Isso é ótimo. Tem que estar coberto por tudo, né? Porque onde vacilar... Olha, se tem uma coisa que o hacker é bom, é em achar buraco para se enfiar dentro da empresa. Vini, e aí você pode dar algum exemplo prático pra gente de como a Ivanti ajudou uma empresa a melhorar a postura de segurança? Sim. A gente tem uma empresa norte-americana que é
uma gigante norte-americana chamada SEIC, que é uma integradora de soluções de tecnologia focada em atender o governo federal norte-americano. Uau. Então, assim, você sabe que os maiores níveis de compliance em termos de tecnologia vêm dos Estados Unidos. Então, o rigor desses contratos são altíssimos, né? Então, qual era uma das dificuldades que eles tinham? Era encontrar uma plataforma que pudesse unificar os controles de segurança, os controles de conformidade que ele teria que ter no ambiente dos clientes dele, juntamente com uma gestão de incidentes de segurança de forma holística, né? Eles possuíam várias ferramentas, mas isso em ambientes dispersos, de ambientes que não havia uma interoperabilidade, e encontraram na Ivanti essa oferta técnica. Uau. Então eles passaram a ter respostas de compliance muito rápido. Por exemplo, eles sabiam dizer, dentro das auditorias, vocês sabem todos os dispositivos que estão hoje dentro da sua rede, qual é o tipo do dispositivo, sistemas operacionais, softwares instalados dentro dele, eles conseguiam entregar isso com relatórios dado a camada de visibilidade que a Ivanti entrega. Eles conseguiam, por exemplo, identificar níveis de ameaças categorizados em níveis altíssimos que estavam sendo desprezados e ali tomar ações automatizadas de correção preventiva daquela ameaça. Uau. E isso abrindo tickets já automatizados. Quando eu identificava um problema, um ticket já era aberto automaticamente na central de serviço. A pessoa especializada naquele tipo de incidente, daquele tipo de problema, já sabia tomar a medida correta. Então eles conseguiram trazer uma governança do risco de acordo com os compliance que os contratos do governo americano exigia, que ele não conseguia antes com diversas ferramentas separadas e agindo independentes cada um no seu tipo de negócio. Uau, isso é surreal. Então, quer dizer, tá vendo? Você tá querendo segurança? O cara fala, precisava de uma empresa boa. Será que a Ivanti segura a bronca? Tá protegendo tá só ajudando a proteger o governo norte-americano, que deve ser alvo de ataque. Sim, deve ser o maior alvo de ataque do mundo, sei lá, né? Ainda mais. E pensando que hoje em dia isso faz parte de guerra também, né? De guerra. A gente não tá mais falando só sobre segurança no nível empresarial. Não, corporativo. A gente tá falando de guerra, né? Sim. Por exemplo, nesse caso, essa empresa norte-americana que usa as tecnologias da Ivanti, ela tem contratos, por exemplo, com a Defesa Nacional dos Estados Unidos. Uau. Ela tem contrato, por exemplo, com a NASA, com a engenharia aeroespacial dos Estados Unidos. E aí nós estamos falando de satélites, cuidar de sistemas de satélites, em que exige um determinado nível de segurança altíssimo. Porque, por exemplo, hoje quando você fala de guerra, a gente sabe que é difundido por os grandes estudiosos que as próximas ondas de guerra não serão somente as guerras físicas, mas sim a guerra cibernética, né? Você parar uma usina nuclear, você acionar uma usina nuclear quando não era para ser acionado, você ter acesso a satélites de outros países onde você tem informações que trafegam de repente somente naqueles países. Então a proteção disso exige um nível de sensibilidade altíssima. Nossa. E essa empresa trabalha com esse tipo de situação. Mas além de a gente poder fornecer tecnologia para grandes instituições como essa nos Estados Unidos, a gente também tem instituições também de médio porte, por exemplo, um case recente nosso que está nesse processo de transformação digital ainda, que é uma empresa aqui do Brasil, chamada Agrex do Brasil. É uma subsidiária da Mitsubishi Corp. Né? A Mitsubishi ela não tem só a Mitsubishi de carros, né, e automotores. Ela também tem diversas aplicações de negócio. Um deles é o agronegócio brasileiro. Desculpa de interromper, eu quero que você continue isso. Mas isso é um parênteses interessante. Eu fui atrás do que a Mitsubishi faz. A Mitsubishi, gente, até lápis de cor eles fazem. De tanta ramificação que tem a Mitsubishi, né? Então, que interessante. Do agro eu não sabia, mas por favor. É forte. Então, assim, a Agrex do Brasil é o braço da Mitsubishi Corp no Brasil que apoia a produção de semente, comercialização de semente, fertilizantes, né? E recentemente comprou a nossa plataforma de gestão unificada de dispositivos em cloud, que tem um nome chamado DEX,
que ele traz o Digital Employee Experience, a experiência digital do usuário, que envolve a visibilidade de todo o ambiente computacional dele, de hardware, de software, a automação de aplicações de patches, a gestão de vulnerabilidades e a gestão dos custos com software nos seus contratos. Então eles ficaram eles já tinham alguns sistemas. Obviamente, quando a gente fala nesse tipo de gestão de empresa, não é que ela não tenha nada, ela já tem. As empresas possuem tecnologia. Né? As empresas possuem tecnologia. Agora, hoje o que as empresas não... que a nova fase da digitalização é o quê? Você possuir tecnologia que tenha interoperabilidade. Tecnologia que vai ter um nível de automação que vai baixar a carga operativa das suas centrais de serviço, por exemplo. Você só ter tecnologia, mas a tecnologia ela te dá tanto trabalho quanto você não ter a tecnologia, não faz sentido. É verdade. Não é verdade? Então, por exemplo, a Agrex do Brasil, ela possuía uma gestão de patches, mas possuía uma gestão de patches voltada mais para sistemas operacionais. A parte de patch de terceiro, um Adobe Flash Player, um Java, um Chrome, um Autodesk, eles relegavam isso porque fazer isso manualmente é trabalhoso. Você tem que ter alguém humano para ir lá no portal do fabricante, pegar a última atualização, baixar e rodar nas máquinas. Isso demora muitas vezes tempo, às vezes gera incorrência de pagamento de horas extras. Então isso acaba naturalmente levando para um relegamento. Só que esse relegamento às vezes pode custar caro. Custar muito caro. E eles, com a hiperautomação da Ivanti na gestão de identificação de vulnerabilidades e automação do patch, conseguiram ter uma abrangência e uma aceleração e redução da carga operativa da equipe de TI deles muito grande. Hoje eles conseguem ter, por exemplo, visibilidade de todo o ambiente dele, patches automatizados num curto espaço de tempo, e agora estão partindo para a parte de redução de custos de software, porque hoje eles têm visibilidade. Eu tenho um software instalado, mas o meu usuário usou no ano 2 vezes. Por que eu vou renovar isso? Se eu só tenho a utilização desse software 2 vezes no ano. Então você começa a ter uma plataforma que te traz o reinvestimento das tecnologias que você tem contratado. Isso é maravilhoso, né? Porque muitas vezes o pessoal pensa, eu tenho um custo de investir, e tem mais uma coisa para gastar dinheiro. Gente, é o contrário. Tá vendo aqui? Vinícius Baden, um sobrenome musical. Que as pessoas não esquecem por causa do Baden, né? Lembra sempre da música e de uma cerveja também, né? Olha aí, tá vendo? Eu quis puxar pro lado mais artístico, mas enfim, né? A gente queria estar tomando uma cerveja aqui, mas não pode, tá, gente? É água mesmo. A gente continua esse papo depois tomando uma outra coisa. Mas você tá trazendo essa informação que eu acho muito interessante, que na verdade não. A gente tá falando sobre economia de tempo e financeira, né? Financeira. Isso é muito importante. Tá, e você explicou as soluções da Ivanti, acho genial. Agora, você pode explicar como que a Ivanti ajuda as empresas a implementar governança de segurança de TI? Bacana. Como eu disse para você, dentro da plataforma da Ivanti, a gente tem suítes, por exemplo, de governança, risco e compliance. Então, por exemplo, é uma plataforma onde você vai cadastrar e catalogar quais são as suas políticas, ok? Quais são os objetos e ativos alvos daquelas determinadas políticas, quais são os atores que devem atuar, obviamente, agir naquelas políticas, em que tempo eles devem atuar, em que situações eles devem atuar. Né? É como se fosse um roteiro e um plano de voo. Cara, eu tenho que seguir por aqui, se algo mudar a rota, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Né? Então a gente consegue com isso trazer primeiramente a governança em termos de política e, segundamente, vamos dizer assim, né? Implementar a hiperautomação. Então a gente tem outros módulos, por exemplo, de hiperautomação através da IA, de inteligência artificial, com robotização, dentro da plataforma, que ele fica varrendo a sua base, identificado por aquela política, e ele fica vendo a não conformidade daquela política. Uma vez que ele encontra uma não conformidade, ele pode fazer uma autocura, que a gente chama, né? Legal. Que é o healing. Fazer uma autocura, se aquilo não for possível, ele automaticamente abre um ticket na central de serviço. Então perceba, um usuário da sua TI teve uma tela azul no seu computador. Por padrão, ele vai mandar um e-mail para a central de TI, ou vai ligar para a central de TI, vai abrir um chatzinho lá e vai dizer, deu tela azul. Aí o pessoal do N1 vai dizer, faça isso e aquilo ali, tal.
sem ele ter visibilidade da máquina do usuário. Sim. Ele vai fazer aquilo, não vai dar certo, o que ele vai ter que fazer? O N1 vai abrir um chamado para o N2 manda uma pessoa em campo para poder resolver. Isso aí gerou de 24 a 48 horas para resolver um ticket. Se você tem um robô que você não paga CLT para ele, e ele vai lá e identifica qual é o problema daquilo, porque ele tem capilaridade de chegar na BIOS do computador e entender de fato qual é a causa raiz daquilo ali, e ele conseguir resolver, primeiro, você já matou o problema ali muito rápido. Segundo, não conseguiu resolver, ele vai extrair informação da máquina com número do IP, qual é a BIOS daquele computador e gerar uma estratificação daquela máquina já muito qualificada para o N1, para que, de forma que o usuário, o atendente do N1, já tenha muito mais informação e poder resolver aquele incidente num primeiro momento. Então a gente entende, a gente até brinca que na Ivanti a gente inventou o N0. O N antes do N1, que é a gente poder, o robô identificar problema, curar aquele problema ou então abrir um chamado na central de serviço sem nem que o usuário perceba. Isso é ótimo. E todo mundo que trabalha com... Bom, eu ia falar com empresa de tecnologia, mas hoje em dia toda empresa tem que ter tecnologia. A gente sabe o quão surreal é a demanda de trabalho da equipe de TI. Gigantesca. Então, às vezes, fala, vai abrir um chamado pro TI. Tem gente que desiste. A pessoa, não vou nem abrir nada. Às vezes a gente conversa e fala, tinha que ver tal coisa. Eu falo, isso aí tem que pedir pro TI. Desiste, anos. Não, os caras estão com 6 meses de espera. Então é isso, tudo que puder desafogar a equipe de TI, você tá ganhando. O que você tá ganhando de contrapartida é absurdo, né? E você está tocando num ponto onde a Ivanti ela é pioneira num conceito de mercado que o Gartner trouxe, chamado DEX, que é o Digital Employee Experience. Você tocou num ponto, por exemplo, não vou nem abrir o chamado porque eu sei que vai demorar, a equipe vai demorar a me atender, vou tentar me resolver aqui. A satisfação daquele usuário com o serviço que é prestado pela TI já é lá embaixo. É verdade. Entendeu? Hoje a gente consegue aplicar mecanismos quando eu olho o hardware, quando eu olho o software e quando eu faço pesquisa de satisfação com esse usuário, a determinar o nível de score daquele usuário na minha rede. Então, por exemplo, um usuário que está vermelhinho é porque ele tem algum problema ou de saúde do hardware, ou de saúde do software, ou de saúde na prestação do serviço. O nível de SLA, o tempo que o SLA para aquele usuário demora, eu consigo catalogar. Como eu tenho a minha microinformática interligada com a minha central de serviço, eu consigo dizer qual foi o tempo de resposta daquele chamado daquele usuário. Nossa. E aí eu consigo dizer o tempo de resolução. E aí eu consigo depois, numa camada de governança, entender quais são os maiores problemas que meus usuários têm e qual o tipo de tempo que eu estou demorando para poder atendê-lo. E aí vem muito com uma pegada de ESG na parte do social, né? Do que você tem o environment, o social e governance. Sim. A parte do social traz o quê? A sociabilidade com que os usuários estão vivendo dentro dos seus ambientes. Né? Uma máquina de um usuário que fica muito tempo ligada e depois que ele sai ela não é desligada, você está trazendo gasto desnecessário de energia. E isso afeta o ESG também. Então eu tenho tecnologia para desligar aquela máquina uma vez que eu já entendi que o usuário saiu da rede. Nossa, isso é ótimo, né? Porque tá cheio de gente que deixa ligado. Não, deixa ligado. Nossa, a minha esposa é assim. E às vezes eu fico impressionado. Nós somos assim, né? Não, eu desligo. Confesso que eu desligo. Parei de usar, eu desligo. Às vezes eu vejo o computador dela, o coitado tá lá, tem tipo 2 semanas que não desliga. Ele fica uma tela preta lá rodando. Eu falo, meu Deus. E aí depois você não sabe por que o computador, seu Note dura 1 ano, 2 anos, tem que trocar o Note. 6 meses, 10 meses já tá travando. Caraca, o coitado tá trabalhando mais do que... É dessa forma. Não é? É um absurdo. Então tá, e vamos falar um pouco mais de endpoints, né? Quando a gente fala endpoints, às vezes o pessoal fala, nossa, é mais um termo, uma coisa distante. Gente, endpoints é o que tá no seu bolso aí, é o que você tá usando para assistir, é o seu celular, é o computador, é o laptop, é o iPad, o smartwatch, tudo isso é um endpoint, né? É o que tá na ponta. Vini, é aí que tá o maior problema, a maior dificuldade de segurança? Olha, é um grande problema, né? Se está aí o maior percentual, os estudos ainda revelam que há um grande percentual nesse ponto do endpoint. Por quê? Porque como é um ser humano,
o nível de controle ele é mais limitado. Né? Você tem que controlar o ser humano quando ele chega ali na máquina. Mas você não controla a vontade dele de baixar alguma coisa na internet. Né? E aí, obviamente que para isso, quando a gente está tratando aqui, a gente está tratando de melhores práticas que não olham só para a tecnologia. Sim. Toda melhor prática, ela olha para o tripé da administração que diz o PPP, o PPT. Sim. Pessoas, processos e tecnologia. Então, nada vai adiantar se a Ivanti entrar na sua empresa, criar políticas, te ajudar a estruturar políticas, controlar, monitorar o seu ambiente, trazer mitigação de risco, hiperautomação, se você não tem um aculturamento e um treinamento do seu usuário. Se você não tem equipes capacitadas, minimamente, para aquela determinada função a qual você está atribuindo para ele. Então, ou seja, é o tripé da parte das pessoas. Então, você precisa ter esse treinamento também. Então, por exemplo, hoje, quando você fala em dispositivos, você está falando de postura, tanto do dispositivo quanto do usuário também. Sim. Perfeito? Então, por que a gente precisa ter tecnologia, e nesse caso, que muitas vezes vai controlar possíveis desvios do usuário? Porque você não sabe, por exemplo, hoje tem malware que está nos QR Codes. Tem malware que entra no QR Code. O QR Code hoje é normal. Para você entrar numa sala, né? Para você, às vezes, comprar alguma coisa. E, às vezes, tem um malware embutido ali. Como é que você vai controlar isso daí? Você tem que aplicar todas aquelas camadas de duplo fator de autenticação, de gestão de acesso, postura do dispositivo, se está atualizado ou não, para você atuar em cima disso daí. Nossa, cara, isso que você falou já me deixou agora em pânico. Porque, a gente sabe que tem empresa que fala assim, não, você vai ter... Fala do básico, né? Não, você vai ter o celular corporativo. Só que a pessoa acha um saco, tem que ficar andando com 2 celulares. Então, não, já é um celular só e usa pra tudo. Usa pra tudo. A coisa mais normal do mundo é você ir no mercado, ou às vezes você tá num mercadinho, fim de semana na praia, eu tô a quilômetros de distância. Eu vou passar lá o meu celular e pode ser um risco e pode entrar um malware aí. Pode entrar um malware aí. Gente, é muito difícil viver hoje em dia, né? Mas esse é o desafio que nós estamos discutindo aqui. Sim. O mundo hoje é assim. Você não vai deixar de comprar o seu produto através de um QR Code. Não vai. E as empresas também não estão iludidas que você não vai fazer isso. Mas ela tem que estar agora preparada para absorver esse novo ponto de ataque, possível ponto de ataque, que entrou através do dispositivo, do endpoint, que está na mão do colaborador que está de férias lá na praia. Mas que quando ele voltar de férias, ele vai acessar de novo todos os sistemas internos da empresa. Uau. Bom, então tá. E aí, a detecção de ataques é crucial para a segurança, né? Tem alguma tecnologia, ou quais são as tecnologias e práticas mais eficazes para detectar em tempo real a ameaça? Dá para fazer isso? Dá, sim. O primeiro momento hoje, na era que a gente vive, de tecnologias que ajudam e potencializam bastante a detecção, é o uso de inteligência artificial e machine learning. Né? O aprendizado de máquina. Então ele vai olhando ali comportamentos do que está acontecendo em tempo real na sua rede. E aí, toda anomalia daquele comportamento que já estava preconizado e padronizado antes, saiu do padrão, você detecta aquilo ali e aí você toma ações que já foram pré-determinadas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, tecnologias tradicionais que são muito utilizadas hoje, são muito eficientes. Soluções de CIEM, de correlacionadores de eventos, que eles olham os acessos e os logs dos registros em vários sistemas. Então ele consegue trazer, olha, tá tendo um tipo de situação ali diferente ou algo que eu não estou entendendo que aquilo está dentro do padrão. Ele traz aquilo para uma central e o pessoal analisa aquilo e pode tomar uma ação. Ou traz aquilo para dentro de uma aplicação que o software com inteligência artificial já consegue tomar uma ação preditiva em cima daquilo. A parte CIEM. Tecnologias que trazem embarcada a parte de UBA, né? User Behavior Analysis, né? Análise do comportamento do usuário. Né? De repente, olha, você é um usuário na sua rede que você abre por dia 20 arquivos. Mas nesse momento agora você está abrindo 180 arquivos por minuto.
Isso não é normal, né? E até humanamente impossível. Então, isso é alguma automatização de mal que está acontecendo. Então, você tem que ter essas tecnologias para detectar essas anomalias, para poder tomar a mitigação dos riscos e a situação antes que ela se espalhe de uma maneira generalizada. Então, são tecnologias que estão presentes no dia a dia. O multifator de autenticação, né? Que é também voltado, muito baseado no Zero Trust, confiança zero. Né, que hoje é fundamental. Independente de onde você esteja hoje, eu estou dentro da rede, o usuário tá autenticado, ele já se autenticou, o Faro já pegou ele, está no meu perímetro. Não, derruba o acesso dele e verifica se é ele de novo. Então, aí, eu ia te perguntar sobre isso. Explica pra gente o que é o Zero Trust e por que ele é tão importante. Perfeito. Zero Trust nada mais é do que uma arquitetura voltada para confiança zero. Tá. Toda entidade que vai se relacionar com os meus ambientes digitais, quer seja ele físico ou digital, precisa ser verificado e autenticado constantemente. Então, para isso, eu vou verificar o acesso e a credencial daquele usuário por meios de login e senha mais uma tokenização através de um celular, através de uma validação de Face, né? Você pode ver hoje, você vai muitas vezes no seu próprio banco ali fazer um Pix para alguém já conhecido, sua esposa. Aí você vai, na hora de fazer o Pix, você dá ali, precisamos verificar a sua identificação. Aí ele pede um face match ali para saber se realmente é você. Por quê? Porque o seu usuário, o seu celular pode ter sido alvo de um furto, roubo, que a pessoa que roubou teve acesso à sua liberação do seu celular e teve acesso à liberação da sua senha do banco. Na hora de fazer a verificação, ele está checando de novo se realmente é você, através de atributos totalmente individualizados, que aí são os pontos de reconhecimento facial. Sim. Né? Então, isso trazendo para o mundo corporativo precisa existir também. É você dizer o seguinte: olha, independente de quem seja, credencial alta ou baixa, eu preciso constantemente verificar se aquela identidade ela é quem ela diz que é. E isso eu acho muito interessante, porque tem gente que acha chato. Sim. Né? Eu tô no sistema da empresa, eu preciso... E aí você pega a diretoria, a alta diretoria, a presidência. A gente sabe que os caras gostam de dar umas carteiradas, né? Fala, não, mas libera o meu não consegue. E aí você fala, que difícil. E ao mesmo tempo eu te pergunto, dá pra gente, não faço ideia, até imagino, mas dá pra gente dizer que a alta cúpula, diretoria e presidência é mais atacada do que um chão de fábrica ou não? Porque eu imagino que as pessoas tenham também acessos a mais informações. Eles têm, quando a gente fala de target, de alvo, eles são mais alvo ou não? Olha, eles são um público mais atraentes, né? Poderíamos assim dizer. Por quê? Porque o nível de acesso, por exemplo, de um CFO de uma empresa traz acesso a ativos informacionais que um chão de fábrica muitas vezes não tem. Né? Traz acesso, por exemplo, a contas bancárias, acesso, por exemplo, a informações financeiras de contratos. Então, assim, são algo que, exposto isso numa mão de um atacante com total má fé, ele vai usar aquilo ali e vai trazer malefícios e degradação da imagem daquela empresa de maneira exponencial. Então, assim, esses usuários, sim, eles têm um nível de exposição maior e um nível de risco muito maior. Então, as políticas de segurança e as políticas de acesso têm que ser mais bem pensadas e mais definidas para esse tipo de usuário. Nossa, então não adianta dar carteirada que você quem é mais perigoso. Quem tá mais correndo risco. Quem mais corre risco. Nossa, mas o e-mail desse pessoal, o celular, os endpoints, olha a gente falando do endpoint. Os endpoints desse pessoal deve ser muito, muito, muito cobiçado. Muito obrigado. Eu ia ficar aqui mais 2 minutos em silêncio. Vocês iam falar, travou, falar, não, era eu tentando lembrar a palavra que você acertou em cheio. Tá, e aí então vamos lá. Você explicou aqui como a gente deve se proteger e tal, mas o brasileiro parece que não sei. Parece que o cara vai assistir aqui do começo até o fim e falar, nossa, verdade, preciso disso aí. Vai fechar a tela, vai abrir um outro negócio e vai deixar para outro momento. E aí, beleza, fui atacado. Já era. A galera tá aqui dentro, então, todas as máquinas, tentei puxar da tomada, tentei desligar o Wi-Fi, não teve jeito, entrou. Quais são os passos críticos para a recuperação de sistemas e dados após um incidente? E como que a Ivanti facilita esse processo? Perfeito. Basicamente, isso tudo está muito voltado na política de governança, risco e compliance. Né?
Não adianta, depois que eu fui atacado, tentar achar qual é a forma que eu vou resolver aquele problema naquele momento. Aí o leite já derramou. Se você já não tem uma política de, inicialmente, se eu tenho que recuperar um ativo de continuidade do meu negócio, quais são os principais ativos que eu preciso proteger? Eu tenho que priorizar. Nem sempre o dispositivo endpoint do chão de fábrica ele é importante, precisa ser tratado, mas qual o nível que isso vai afetar toda a organização? Então eu preciso ter um planejamento prévio dentro da minha política, criar ali instrumentalização e processos para os ativos que são maiores alvos, para que eu tenha um plano de recuperação estabelecido, acionando as pessoas certas, no tempo certo e as ferramentas certas para a recuperação daquele ativo, para rapidamente o meu negócio voltar a estar no ar. E aí pode ser acessar a polícia também. Acessar a polícia também, né? Por exemplo, você foi alvo ali de ataques financeiros com furtos de ativos monetários, você vai ter que acionar ali a inteligência da polícia para poder resolver determinadas situações de âmbitos criminosos, de âmbitos ali, jurisdições legais. E aí imagina que aconteceu isso, o que acontece? Agora corre pro backup. Backup caiu, gente. Backup criptografado. O que acontece? É um jogo de xadrez, né? Vão fechando as suas possibilidades. Por isso que é importante você ter a previsão desde o início, fazer do que se isso acontecer, qual é a ação que eu tenho que tomar. E aí, aonde a Ivante atua, ela não é uma empresa de backup, de restore, mas ela te auxilia em criar essa política, monitorar essa política e acionar com a hiperautomação os agentes certos no momento certo. Isso é legal, o mais rápido possível. Se você não fez nada disso, talvez o seu plano seja, bom, agora eu vou vender coco na praia, porque já era empresa, né? Era empresa. E para as empresas pequenas, né? Porque às vezes a gente pensa, isso aí é só para empresa grande, gigante. Não, para empresas pequenas que estão começando a jornada de transformação digital. Quais são os primeiros passos recomendados por você, nosso especialista, para garantir uma segurança robusta? Eu digo assim, baseado na experiência de mercado e sempre olhando pelas melhores práticas, faça o básico bem feito. Tá. O que é fazer o básico bem feito? Uma empresa que hoje se relaciona digitalmente, ela tem que entender que precisa ter política. Ela precisa estabelecer quais são os meus maiores ativos, quais são os riscos desses ativos, o que eu faço para proteger e mitigar possíveis situações de problemas com esses ativos que podem levar o meu negócio ao fracasso. Então você tem que criar essas políticas. Então o primeiro momento é mapear esses riscos e criar suas políticas de segurança. Segundo momento, você aplicar a boa e velha prática da ampla visibilidade. O que eu tenho hoje dentro do meu ambiente? Quais são os tipos de dispositivos que eu tenho? Quais são os softwares que rodam no meu ambiente? Que sustentam o meu ambiente? Uma vez que eu tenho visibilidade, eu consigo ir para o outro passo, que é proteção. Eu protejo aquilo que eu vejo, né? E aí sim, aplicar camadas de proteção para eu manter a saúde desse ambiente, para que ele não possa sofrer uma enfermidade, uma infecção. Tá. Perfeito. E para que, depois que eu protejo, para que eu mantenha essa proteção, eu tenho que ter uma capacidade de detecção. E aí, isso é interessante, tá? Mas e se o cara não sabe? Olha, Vinícius, tudo bem? Lembra de mim? Lembra que a gente bateu um papo lá no podcast? Então eu tô abrindo uma fábrica de bola de futebol. Cara, eu não sei nesse mundo digital o que é mais importante pra mim, o que não é. A Ivante consegue dar esse suporte também de me ajudar a olhar as coisas? Ou não? Vai falar, meu amigo, você tem que entender o que você tá fazendo. Consegue. Hoje, como por padrão, a nossa plataforma, ela já traz esses conceitos de melhores práticas implícita dentro da plataforma. Por exemplo, o primeiro passo para você implementar uma política de proteção é eu fazer um discovery na sua rede, que é a visibilidade. Então eu não vou conseguir dizer como que eu vou proteger um ativo se eu não conheço aquele ativo, se eu não sei que tipo é aquele ativo, o que tem dentro dele, como é que ele se comporta. Então, é nativo. Eu só vou conseguir dizer para você mitigar riscos, que é um terceiro ponto, quando eu começo a olhar e criar a visibilidade do seu ambiente. Então, isso já é nativo da solução. Legal. Então, o framework de plataforma da Ivante já trabalha as melhores práticas para que o cliente possa seguir numa jornada de maturidade de ciberseguridade. Isso é ótimo, porque eu imagino que o pessoal deve estar perdidinho,
Quando começa... Porque é isso, né? Hoje em dia, não é como você falou lá no começo, né? Não adianta você só ter a sua empresa agora. Você tem que ter duas empresas. Você tem que ter duas empresas. Tem que ter duas, né? Os mundos, as que já existiam tiveram que abrir uma nova, você já tem que abrir duas. Uma física e uma digital, ou só a digital. Perfeito. E aí não dá pra fugir disso, né? Sim. Se você... Eu imagino, né? Você deve ter dados pra comprovar isso. Que ainda deve ter muita gente que tá desprotegida, não é? Muita gente, é como eu falei, a gente tem conversado, se relacionado com grandes instituições, com instituições pequenas e grandes. E assim, grandes instituições financeiras que a gente tem feito POCs, feito avaliações dos ambientes deles. Empresas com 200, 300 mil dispositivos, nacionalmente falando. Muita coisa. Tem PET desatualizado. Nossa. Que é um absurdo, né? Quando a gente fala assim... Lembra do WannaCry que eu falei? Sim, que já é velho. Já é velho. É velho. É tipo o cara ainda... É tipo Mas o cara tá andando na Praça da Sé sabe e quando cai você no cai golpe. naquela piada velha? É isso. O bandido, ele joga a mesma piada. E derruba. E, lógico, já não derruba mais 10, mas ele derruba 2, derruba 3, derruba 4. Aí ele derruba um quarto que é gigante, pra ele já foi festa. Maravilha, né? Então o que eu tô te falando é, o básico bem feito, ele serve pro pequeno, por médio e por grande. Já pensou você ter 300 mil máquinas? Quanto de vulnerabilidade não deve ter num ambiente de 300 mil máquinas? Como é que você prioriza? Por onde você vai começar? Imagina o desespero, né? A pessoa fala, não, eu preciso tirar férias, depois eu volto e a gente conversa. Porque é um tô absurdo. falando de 1 milhão de vulnerabilidade, 2 milhões de vulnerabilidade. O CISO olha para aquilo e fala, meu Deus, ele até desiste, porque ele fala, se ele não tiver ferramental ali e automação para dizer para ele, olha, hoje a prioridade, dado a inteligência de mercado que a gente está ouvindo dos malwares, dado a nossa base de assessment de vulnerabilidade, você tem que começar por essas 100 mil aqui. A doença que vai te matar amanhã são essas 100 mil marcas. Começa por elas. As outras não te matam ainda não. Então a gente tem que ter tecnologia hoje baseada no nível de risco operacional das vulnerabilidades que indica o roteiro por onde o CISO precisa atuar dentro da sua instituição. Nossa, isso é ótimo. É isso, eu trago a solução e te explico como que usa e te ensino tudo. Fala, calma. E ainda faço você economizar dinheiro. É verdade. O que é melhor ainda, né? Gente, Vinícius Baden, especialista em cibersegurança da Ivanti. Vinícius, cara, obrigado por esse papo. Aproveita agora para deixa a sua mensagem para o nosso público que está assistindo, sua dica, seus contatos, o que você quiser, por favor. Não, bacana. Primeiramente, agradecer aqui ao Alberto e à equipe da Scan, né, nesse podcast muito legal e de muito conteúdo e é uma oportunidade ímpar aqui. Para quem não conhecia a Ivanti, acesse aqui os contatos que vão estar sendo disponibilizados aqui pela equipe. Chame a gente para uma conversa, tá bom? E a ideia é o seguinte, qual é a mensagem? Faça o básico bem feito. O básico bem feito, ele traz um nível já altíssimo de maturidade. Né? Então faça o básico bem feito, contrate ali contratos que prezem por pessoas, processos e tecnologias e você vai conseguir sair com uma boa gestão de ciberseguridade no seu ambiente. É isso aí. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Vinícius Baden aqui, muito obrigado pela sua presença. Valeu. E é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Você que gostou, você que tá arrancando os cabelos, desesperado, fala, meu Deus, eu não sabia que eu estava tão desprotegido. Calma, entre em contato com a gente. Lembrando, apareceu aqui o QR Code, vai aparecer de novo? Tadá, apareceu o QR Code na tela, aponta. Se não apareceu, ai meu Deus, não apareceu, não consegui. Tem o link aqui embaixo, você entra em contato com a ScanSource e a gente te mostra o caminho das pedras. A gente põe vocês em contato com a Ivanti, mostra todas as soluções e você passa a ficar seguro. E é isso, lembrando, se você gostou, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que você acha que está desprotegido na internet e fique esperto que daqui a pouco a gente está de volta com mais um Scancast. Valeu, eu sou Alberto Viçoso e até a próxima.